Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim, para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso, eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um atleta olímpico. Vemos sua glória no pódio, a medalha reluzente em seu pescoço, mas raramente testemunhamos os anos de treinamento árduo, as incontáveis horas de prática, os sacrifícios diários que o levaram àquele momento. Esta imagem do atleta dedicado está no coração da mensagem de São Paulo em nossa primeira leitura de hoje, e nos oferece uma poderosa metáfora para a nossa vida cristã. Paulo diz: corro de tal maneira, não como quem corre ao acaso. Luto o bom combate, não como quem açoita o ar. Que declaração poderosa! Paulo está nos dizendo que a vida cristã não é uma caminhada casual ou um hobby de fim de semana. É uma corrida intencional, uma luta focada, um compromisso que envolve todo o nosso ser. Mas por que Paulo corre com tanta determinação? Ele nos dá a resposta: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Para Paulo, pregar o Evangelho não era uma opção, mas uma necessidade urgente, uma compulsão divina. Ele se via como um administrador de um tesouro precioso, a boa nova de Jesus Cristo, e sentia a responsabilidade de compartilhar esse tesouro com todos. E como Paulo corre esta corrida? Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. Que exemplo extraordinário de adaptabilidade e empatia! Paulo não adota uma abordagem única para todos. Ele se esforça para entender as pessoas onde elas estão, adaptando sua abordagem para melhor comunicar o Evangelho. Isto nos lembra que o amor de Deus não é um molde rígido no qual as pessoas devem se encaixar, mas um abraço flexível que se adapta a cada indivíduo. Somos chamados a seguir o exemplo de Paulo, encontrando as pessoas onde elas estão, falando sua linguagem, compreendendo suas lutas, e mostrando-lhes o amor de Cristo de uma maneira que possam entender e receber. Mas Paulo vai além. Ele nos diz que castiga seu corpo e o reduz à servidão. Isto não é um chamado ao ascetismo extremo ou à autonegação prejudicial. É um reconhecimento de que nossa jornada espiritual exige disciplina, foco e, às vezes,
Sacrifício. Assim como um atleta treina seu corpo para a competição, somos chamados a treinar nosso espírito para a vida cristã. É aqui que nossa leitura do Evangelho se entrelaça perfeitamente com a mensagem de Paulo. Jesus nos apresenta uma série de metáforas poderosas que nos desafiam a examinar nossa própria vida espiritual antes de tentar guiar os outros. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Jesus está nos lembrando da importância da autoconsciência e do crescimento pessoal em nossa jornada espiritual. Não podemos levar os outros a um lugar onde nós mesmos não estivemos. Não podemos compartilhar uma luz que não possuímos. E então vem a imagem marcante da trave e do cisco. Como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave que está no teu? Que metáfora poderosa! Jesus está nos chamando a um autoexame honesto e humilde. Quantas vezes somos rápidos em apontar as falhas dos outros, enquanto ignoramos nossas próprias falhas, muitas vezes maiores? Jesus não está dizendo que nunca devemos ajudar os outros ou oferecer correção quando necessário. Ele está nos chamando a começar com nós mesmos, a abordar primeiro nossas próprias falhas e pecados. Este autoexame não é fácil. Requer honestidade brutal, humildade genuína e uma disposição de mudar. É aqui que a metáfora do atleta de Paulo se torna tão relevante. Assim como um atleta examina constantemente seu desempenho, procurando áreas de melhoria, somos chamados a um exame espiritual regular. Então, como podemos aplicar estas poderosas lições em nossas vidas diárias? Primeiro, somos chamados a abraçar nossa vocação com a mesma urgência e paixão que Paulo demonstrou. Cada um de nós tem um chamado único, um papel especial no plano de Deus. Descobrir e viver esse chamado não é uma opção, mas uma necessidade. Como Paulo, devemos poder dizer: ai de mim se eu não viver meu chamado. Segundo, somos desafiados a desenvolver empatia e adaptabilidade em nossas interações com os outros. O mundo está cheio de pessoas feridas, confusas, buscando sentido e propósito. Como podemos, como Paulo, nos tornar tudo para todos a fim de compartilhar o amor de Cristo de maneira significativa? Terceiro, somos chamados à disciplina espiritual. Isto pode envolver práticas como oração regular, estudo da Escritura, jejum ou serviço aos outros. O objetivo não é o ascetismo pelo ascetismo, mas o crescimento em nossa capacidade de amar e servir a Deus e ao próximo. Quarto, somos convidados a um autoexame honesto e regular. Isto envolve pedir ao Espírito Santo que ilumine as áreas de nossa vida que precisam de crescimento ou mudança. Envolve a coragem de olhar para nossas próprias través antes de nos concentrarmos nos ciscos dos outros. Finalmente, somos chamados a uma humildade genuína em nossas interações com os outros. Reconhecendo nossa própria necessidade de crescimento e perdão, podemos abordar os outros não com julgamento, mas com compaixão e graça. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida cristã é verdadeiramente uma corrida, uma luta, uma jornada de crescimento contínuo. Não é fácil, mas a recompensa é além de qualquer coisa que possamos imaginar. Como Paulo diz, corremos não por uma coroa perecível, mas por uma imperecível. Imaginem uma comunidade de fé onde cada membro corre com a paixão de Paulo, adapta-se com sua empatia, disciplina-se com sua determinação e se examina com a honestidade que Jesus nos chama. Que testemunho poderoso seria para o mundo! Que possamos, inspirados pelo exemplo de Paulo e guiados pelos ensinamentos de Jesus, correr nossa corrida com perseverança. Que possamos treinar nossos corações e mentes na disciplina do amor. Que possamos examinar nossas vidas com honestidade e humildade. E que, ao fazermos isso, possamos verdadeiramente ser luz para o mundo e sal para a terra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, guiando-os em sua corrida, fortalecendo-os em sua luta e transformando-os à imagem de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.